Olá pessoal, hoje é dia de finados. É um dia difícil para muita gente, inclusive para mim. Querendo ou não, nesse dia a gente lembra, envia as homenagens e tudo, né? E há uma movimentação em torno disso. E eu queria falar um pouco sobre esse processo de luto, né? Muita gente fala assim, superei o luto, né? Mas na verdade a gente não espera. A gente suporta, e para suportar você precisa de muitos recursos, né? Você precisa de muitos recursos para mobilizar todas essas informações, esses sentimentos, toda essa expectativa que você tinha com essa pessoa, todo esse amor. Você precisa mobilizar isso de uma forma diferente, né? Porque você não pode mais amar a pessoa da forma como você amava, demonstrar amor e afeto, né, durante a convivência e tudo mais. E tem todas as expectativas, né, principalmente em relação a perdas precoces, né? Existia assim uma expectativa de um futuro, de uma vida juntos, que agora a gente tem que lidar com isso, né? E um dos recursos importantes que para mim foram importantes é o de você se enxergar em outras histórias, né? E essa, na verdade, é a grande motivação de fazer vídeos e falar sobre esse assunto, fazer conteúdos relacionados a isso, escrever sobre isso, porque existem coisas que você só consegue entender quando você passa, né? E só consegue entender quem já passou por isso. Então, um dos pontos em relação a isso é o que o pessoal fala sobre ressignificar, né? E é todo esse processo, na verdade, de suporte, né? De suportar essa dor tão grande que é quando você perde alguém que você amava muito, amava demais, né? E eu me lembrei de uma situação em que era muito difícil para mim continuar fazendo uma determinada atividade, né? Que era cozinhar. Eu, na verdade, nunca fui muito boa cozinheira, né? Mas o meu filho amava demais comer minha comida. E quando ele faleceu, essa é uma das atividades mais difíceis para eu conseguir voltar a fazer. Então eu evitava muito cozinhar. E quando eu cozinhava, eu não conseguia fazer a contento, né? Acabava queimando as coisas e era um caos. E durante um dos momentos na terapia, eu identifiquei o motivo disso. E o motivo disso era por causa da falta dele, né? Ele era um grande fã, né, das refeições que eu fazia. Ele comia muito, ele gostava muito de comer. Então, em grande medida, quando ele partiu, foi difícil pra mim. Eu não conseguia mais fazer as coisas sabendo que eu não teria ele ali pra falar que tava bom, né? Pra comer e pra dizer que tava bom e que eu era a melhor cozinheira do mundo. Era assim que ele me chamava. E esse foi um processo muito difícil. E aí, com a ajuda da psicóloga, eu consegui entender por que eu tinha muita dificuldade com isso. E principalmente dar essa volta, né? Que é o que a gente chama de ressignificação. Então, ela me instruiu a comprar algumas coisas de cozinha, né? Na época eu comprei algumas coisas de confeitaria. E comecei a fazer coisas com a minha filha, né? Para que isso nos aproximasse também. Porque no fundo, eu tinha uma expectativa, assim, né? Uma loucura de que ela fosse responder como ele respondia, né? Só que ela não era assim, né? Ela não é assim até hoje, ela é diferente. Ela não liga muito, assim, né, pra comida. Ela não come tanto, assim, como ele comia, né? Então era uma coisa diferente, né? E eu precisei entender isso, respeitar o jeito dela. Então eu comprei essas coisas, pra gente começar a fazer algumas coisas, né? Eu comecei a estudar algumas coisas pra fazer, né, novas receitas e tudo mais. E então hoje, assim, eu desenvolvi bastante cozinha, né? Bastante mesmo, assim. Tanto é que eu vou postar aí um bolo que eu fiz. Só uma fatia, né? A decoração ficou meio bugadinha. Mas hoje eu faço questão de fazer as refeições.
em questão de preparar, fazer todos os preparos para as festas e tudo, porque isso faz parte do meu processo de ressignificar. Então eu determinei no meu coração que eu iria ser aquilo que ele dizia que eu era, a melhor cozinheira do mundo, né? Entre aspas, obviamente. Eu iria ser cada vez melhor, eu iria me dedicar cada vez mais a cozinhar essa atividade, a estudar sobre isso, porque cada vez que alguém fala, nossa, ficou muito bom, eu me sinto assim, poxa, né, tô honrando a memória dele, eu tô conseguindo dar esse novo significado, né? Então eu me dedico muito a fazer as coisas, me dedico muito a aprender coisas novas, né, para cozinhar, para preparar para os aniversários, tudo, para que quando eu escute, nossa, ficou muito bom, eu entenda que isso faz parte do meu processo, né? Então o Augusto Cury, nesses vídeos, eu até compartilhei aí, ele fala que a melhor forma de nós enfrentarmos o luto é honrando a memória dessa pessoa, né? Não é fácil esse processo, de verdade. Até hoje ainda tem dias que eu não quero levantar. Até hoje tem dias que eu não quero fazer as coisas, né? Não são todos os dias que eu tenho, assim, uma disposição, né? Ou que eu estou 100%. Há muitos dias em que eu não estou bem por algum motivo ou por outro. Essa semana aí com a situação do Rio de Janeiro e todas essas postagens e mortes e mães e famílias e tudo, isso acabou me trazendo muito desequilíbrio mesmo, né? Muito difícil ver tudo isso, por mais que as pessoas digam, ah, é bandido e tudo, esse bandido tem uma mãe, esse bandido tem um pai, né, talvez, mas a gente sabe que a maioria dos pais não são presentes nessas situações aí de crime, mas tem uma família, talvez tenha um filho, talvez tenha uma esposa, e independente de quem sejam, né, eu não fico feliz com a morte de ninguém, ainda mais passando tudo que eu passei. Eu sei que independente das escolhas que a pessoa fez, ela continua sendo amada, né? Então, compartilhando com vocês sobre esse processo de ressignificar, o quanto que é profundo, o quanto que é difícil. Talvez as mães que tenham perdido filhos vão se identificar com isso, e esse é o objetivo desse conteúdo. Então, até uma próxima.